Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do Arquétipo na Prática. Eu sou a Dani. Gente, como é bom estar de volta! Nossa, eu passei por muitas mudanças no último período da minha vida e decidi começar a retomar aí essa nova fase da minha vida do canal, falando um pouquinho sobre por que eu mudei a logotipo no canal. Muitas pessoas perguntaram: Dani, por que você tirou o arquétipo da chave da logo, depois você mudou para o arquétipo da estrela e agora, né, você colocou o arquétipo do sol? O que mudou? O que aconteceu? Tá, então vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque às vezes essa informação que acontece aqui do lado de cá acontece aí desse lado também. E fica mais fácil também para você se entender sem achar que você é uma pessoa confusa ou que tem alguma coisa de errado com você, com a sua vida, e não tem, às vezes não tem e tá tudo bem, tá? Então vamos lá. Quando eu iniciei o arquétipo na prática, o meu objetivo era falar de arquétipos, mas não só de um ponto teórico, não de uma pesquisa que eu faço no Google, mas levando também a minha profundidade escorpiana de ser, levando as minhas experiências com vocês, levando todo esse tempo de estudo, de conteúdo, de laboratório mesmo, vivenciando com os arquétipos e aprofundando cada dia, né? Então o objetivo da chave era também entender, porque a chave sozinha, ela não abre uma porta. Você tem que colocar a chave e você tem que virar a chave, tá? Então o primeiro ponto de eu trazer esse arquétipo é a gente entender também que arquétipo é ferramenta. E ferramenta não faz tudo pela gente, né? Então, se você tem um prego para colocar na parede, você precisa de um martelo. O martelo te ajuda a fazer com que aquele prego entre mais fácil na parede. O arquétipo, os arquétipos em si, usados de forma consciente, eles também nos ajudam a ter habilidades que a gente precisa desenvolver, às vezes para fazer mais dinheiro, às vezes para ir para academia e conseguir exercitar, às vezes para ficar mais atraente, mais envolvente, mais sedutora. Então os arquétipos são ferramentas para que a gente consiga desenvolver algumas habilidades na nossa vida. E esse movimento do infinito tinha como esse símbolo de trazer o movimento, porque prática é movimento, né? A gente começa pequenininho, aí a gente expande o movimento de aprender, a gente volta, aprende outra coisa. Então tinha o símbolo do infinito aqui na logo. Tinha também a chave por essa questão não só de entender arquétipo como ferramenta, mas também como uma questão de autoridade, de querer, de desejar mesmo ser autoridade nesse nicho. E eu acredito sim que o arquétipo na prática se tornou referência de arquétipos, né? Se tornou um canal abundante que cresce muito a cada dia, sou muito grata por isso. Então eu realmente consegui, com esses arquétipos na logo, esse objetivo que eu tinha, de autoridade, de compreensão, de ferramenta, de ver pessoas deixando depoimento embaixo dos vídeos, conquistando realmente muitas coisas através dos arquétipos, do uso consciente dos arquétipos, vivenciando e praticando de fato os arquétipos. E aí, eu vim passando por uma mudança, e sempre que a gente passa por uma mudança, porque a gente busca por uma vida linear, né? Quando a gente vive uma mudança, né? Pensa numa mudança de casa. Primeiro é uma bagunça até colocar as coisas em ordem. Então, toda vez que a gente passa por um processo de mudança na nossa vida, uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, às vezes uma mudança mesmo assim, pessoal, você sente que você não é mais a mesma pessoa de antes, e aí você tem pressa de ver essa nova versão de você organizada, mas tem um processo até arrumar essa bagunça interna. Opa, pera lá. O que não faz mais parte da minha versão nova, né? O que eu tenho da versão antiga que eu não quero carregar para a versão nova? Então a gente tem que organizar as coisas nos armários internos da gente, para depois a gente conseguir ver tudo bonitinho, e às vezes isso leva tempo, dependendo do tamanho da mudança que a gente vive, leva tempo. E uma coisa que eu percebo que nesses períodos de mudança, quando acontece alguma coisa na vida, ou quando a pessoa termina um relacionamento, ou quando ela vive alguma coisa muito intensa, ou ela muda de cidade, ela sempre tem vontade de fazer uma tatuagem. Ela sempre tem vontade de registrar um arquétipo no corpo como forma de transmitir aquela mudança na vida dela. Eu sempre que eu tô num processo de mudança, assim, que eu tenho ciclos e marcos de mudança na minha vida, seja por coisas negativas, né? Tem pessoas que fazem tatuagem de pai e mãe quando o pai ou a mãe morre. Eu fiz uma tatuagem quando a minha filha faleceu, no braço, aqui atrás, escrevi Amor Eterno e coloquei uma estrelinha.
que nunca vai parar de brilhar. Então, geralmente, quando a gente passa por situações na nossa vida de muita mudança, a gente tem uma vontade de colocar um arquétipo na nossa pele, né? E isso aconteceu também aqui na minha empresa, né, com a logotipo. Então, eu senti que eu passei por esse movimento interno de mudança, passei por uma fase de avaliar intensamente o que eu queria para minha vida na minha nova versão, o que eu precisava abrir mão dessa nova versão, né? Eu realinhei todos os meus arquétipos pessoais, muitos se repetiram ainda, né? Mas eu ajustei, voltei a usar arquétipos que eu não usava há algum tempo, e isso fez com que eu viesse, né? Que eu mudasse a minha energia, né? Que eu passasse por uma transição energética. E, obviamente, essa transição, quando a gente muda as nossas escolhas, a gente muda, às vezes, o nosso jeito de se vestir. Eu sou uma pessoa que até um tempo atrás não usava saia, ó. Tô de saia, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ah, meu Deus do céu, vou cair. Ó, tô usando saia, né? Que é uma coisa que não fazia parte do meu universo, do meu guarda-roupa. Vestido não era uma coisa que fazia muito parte do meu guarda-roupa. Mas já tem 1 ano e meio que eu venho trabalhando essa questão do feminino, me conectando com o feminino, com essa energia de receber, da gente se abrir para receber. E essas mudanças que eu vivo do lado de dentro, em algum momento, elas se manifestam do lado de fora. Então, muitas vezes a gente não vê mudanças na nossa vida do lado de fora porque falta cavocar, falta mudar, falta clareza de algumas coisas internas. Então, como eu mudei muito do lado de dentro, essa mudança dentro mudou meu guarda-roupa, mudou o meu jeito, mudou os meus interesses, né, os meus desejos, os meus sonhos, alguns. E mudou também a mensagem, a minha intenção dentro desse canal. Então, inicialmente, eu troquei pelo arquétipo da estrela com o propósito de ser um guia, né? Eu comecei, o que eu quero pro arquétipo na prática? Bom, eu quero que as pessoas me vejam como um guia, onde elas vão encontrar informação clara, né, para trilhar um caminho claro. E, a princípio, eu queria ser essa pessoa, né? Estrela guia. Também com esse intuito de brilhar, também com esse intuito de aparecer ainda mais e de ter essa essência, essa conexão com o talento. Já tem vídeo da estrela aqui no canal, né, que eu já compartilhei com vocês. Então tinha muito principalmente guia, sabe? Eu queria ser guia aqui nesse canal, sabe? Aquela pessoa que te conduz, te apresenta o caminho. E aí, com o tempo, eu sempre prezei muito por autenticidade, né? Eu me vejo como uma mulher autêntica, eu gosto muito de pensar com a minha própria cabeça, né? Eu sempre digo isso, na minha vida quem manda sou eu, não vem dar pitaco, porque aqui as coisas funcionam do meu jeito. E às vezes eu penso muito fora da caixa. Quem me acompanha mais no Instagram sabe, né? Que eu tenho um jeito bem diferente, às vezes, de pensar. Mas eu acolho as minhas ideias, me respeito. E aí eu comecei a pensar, estrela, apesar de o Sol ser uma estrela, estrela tem muitas, né? Tem muitas estrelas, essa estrela tradicional que eu tinha escolhido na primeira mudança de logo. E aí eu pensei, eu não quero ser mais um guia. Eu não quero ser mais uma estrela, eu quero ser Sol. E Sol só tem um. Então, eu quero o sucesso, eu quero brilhar, eu quero aparecer, eu quero autenticidade, mas tem uma coisa que o Sol é capaz de fazer, que é o que eu mais amo fazer nas minhas consultorias de arquétipos, nos meus atendimentos Theta Healing, e também quando eu venho falando de arquétipos de uma forma mais profunda. É maravilhoso quando eu trago para vocês informações dos arquétipos que impedem vocês de crescer, e eu trago características do arquétipo da criança, e vocês olham assim, caramba, eu tô me comportando igual uma criança, talvez por isso que eu não tenha resultado na vida. Ou quando eu atendo uma pessoa que ela tá exausta, que ela quer agir, mas ela procrastina muito, e ela não entende por que ela procrastina muito, e aí a gente começa a nossa sessão, e no final da sessão ela percebe, né? Eu descrevo para ela o arquétipo do herói, que o herói nunca recebe nada, que o herói dá a vida por todos, que o herói só gosta de ser bem reconhecido, mas que o herói nunca se coloca em primeiro lugar. E por isso que a pessoa, às vezes, ela vai buscar fontes de prazer, porque ela tá tão exausta de fazer tudo pelo outro, e ela não percebe que ela só não tá numa história em quadrinho, ou ela só não tá com a capa de super-herói, mas que quando ela analisa os comportamentos dela, ela percebe, caramba, eu realmente vivo como um herói, e por isso eu estou exausta.
Porque ninguém vai nunca cuidar de um herói. O herói cuida de todo mundo, o herói resolve o problema de todo mundo. O herói sempre vai procurar um relacionamento de migalhas, uma pessoa com problema, com dependência, para quê? Para ele resolver o problema, para ele cuidar dessa pessoa, para ele ser o salvador dessa pessoa. Então é maravilhoso quando as pessoas vêm para mim com um problema e eu posso clarear isso para elas. Eu posso colocar luz para elas. É maravilhoso quando eu atendo mulheres que eu posso olhar para elas e dizer assim: o teu marido não cresce porque você se tornou mãe, você se posiciona como mãe do teu marido. E o arquétipo da mãe tem um modelo de comportamento, a mulher que grita com o marido, a mulher que trata o marido como um rapaz pequeno, que vive querendo cuidar da comidinha do marido, que vive querendo resolver como se o marido fosse um bebezinho e não conseguisse ser um homem. Toda ação tem uma reação. Terceira lei de Newton, não é mesmo? Então, se eu ajo sempre dessa forma, o que vai vir de volta é o que reage a essa ação. Ação e reação. Então, é maravilhoso as mulheres se perceber: Dani, eu não me dei conta, mas assim, ó, eu trato o meu marido igual um filho. E é maravilhoso a gente ter essa consciência que mãe não deseja filho, porque filho dá trabalho. Se o marido dá trabalho, ele não tá sendo teu parceiro ali do lado pra fazer vocês crescer. Ele tá te dando trabalho, você vai perder o tesão por ele. Entende? Porque mãe não tem tesão por filho. Então, cada vez que eu falo dos arquétipos desse lugar, cada vez que eu venho falar pra vocês de luz e sombra de um arquétipo, e eu me lembro que lá atrás, quando eu comecei a falar de luz e sombra, eu fui tão criticada pelas pessoas, porque elas diziam não, porque o arquétipo não tem sombra, porque dá pra ativar só a luz do arquétipo. E eu continuei, né? Eu me recusava a fazer um vídeo onde eu falasse só do lado luz, porque até então tinha muitos vídeos falando só do lado luz dos arquétipos, né? E eu falei, não, eu quero falar com clareza, com sol. O sol ilumina as sombras, né? O sol que ilumina o inconsciente. Então, quando eu vou para uma sessão de Theta Healing, é maravilhoso conseguir ajudar essas pessoas a entender um comportamento no momento presente, e que esse comportamento está ligado a um comportamento lá na infância, dessa criança que ficou abandonada em alguma parte da história dela, e colocar luz nisso, e ser sol nessa questão, para que essas pessoas possam resolver, para que elas possam se posicionar diferente. Então, às vezes, obviamente, quando a gente coloca luz numa coisa, a gente atrai também muitos haters, né? Porque nem todo mundo tá pronto para olhar para suas sombras, nem todo mundo tá pronto para olhar para sua pequenez, e esse é o primeiro passo para mudança, né? Eu falei para vocês, sempre falei isso, né? Conhecereis a tua verdade e ela te libertará. A Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e ela te libertará. E eu diria, conhecereis a tua verdade e ela te libertará. Então, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, quando eu comecei a praticar o autoconhecimento, qual era a minha verdade? A minha verdade é que eu era uma endividada. A minha verdade é que eu não sabia fazer dinheiro. A minha verdade é que eu era uma heroína. Eu sempre quis salvar todo mundo e eu nunca estava aberta para receber, porque o herói não recebe nada, né? Recebe um tapinha nas costas, mas ele sempre se rala todo. Então, a minha verdade era essa, porque eu queria reconhecimento, porque eu era carente, porque meu pai não foi presente, minha mãe não foi presente, isso se refletia nas minhas atitudes, vivia querendo agradar todo mundo, porque tinha essa carência de pai, tinha essa carência de mãe. Então, eu era uma pessoa carente, eu era ciumenta, eu era braba, eu era agressiva, eu era uma mãe que gritava com as minhas filhas. Hoje minhas filhas nem apanham, minhas filhas não falam alto com minhas filhas, a gente não tem briga dentro de casa. Então, conhecer as minhas mazelas, a minha pequenez, a minha fraqueza, colocar luz nas minhas sombras e me olhar com verdade e não com quem eu gosto de arrotar que sou, mas quem eu sou mesmo, foi muito difícil. Mas foi isso que mudou a minha vida. Então, quando eu entendi que no fundo é isso que eu gosto de fazer, clarear as sombras dos outros através do veneno, às vezes, porque escorpião tem um veneno, né? Uma ferroada que dói, um negócio que dói, mas que cura, né? O veneno do escorpião cura. E tudo que eu falo para as minhas clientes, tudo que eu precisei falar para mim mesmo na minha própria história, é sempre com esse intuito de colocar luz, para dizer, olha isso aqui, você tem que enxergar isso aqui para você poder mudar. É para que as pessoas possam mudar. E não tem como a gente mudar sem primeiro a gente assumir aonde a gente tá, quem a gente é. É a mesma coisa você dizer para um alcoólatra assim, vamos parar de beber? E ele fica dizendo assim, tá, mas eu nem preciso parar de beber porque eu não sou alcoólatra.
A negação, eu não sou isso. Primeiro ponto, negação, não, eu não sou isso. Não, 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 quando eu quiser eu paro. Eu não, 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 não. Tem como essa pessoa mudar? Não tem como, porque ela nem se enxerga. Ela nem consegue ver a verdade sobre ela. Ela nem consegue perceber que ela precisa de bebida todos os dias. Entende? Aí vai dizer pra você, você é um endividado, você não paga suas contas. Eu pago sim, eu honro sim com meus compromissos. Enquanto fica com esse discursinho, não, eu pago sim, eu honro sim, eu não faço tanta dívida sim, eu dou conta, eu resolvo. Vai olhar, às vezes não é tão verdade assim. Então, o sol chama atenção, o sol às vezes traz claridade para quem quer ficar no escuro, no blackout, sabe? E o sol vai lá, ele não quer saber se você quer ver, se você não quer ver, se você tá pronto para ver, ele vai brilhar, porque é isso o papel dele, iluminar, trazer luz à escuridão, amanhecer, trazer a esperança de um novo dia. E, ai, fiquei até emocionada agora, porque é isso que eu quero fazer com as pessoas. Ainda que isso não seja do mais legal, né? O sol tem a energia da alegria, da força, da vitalidade, daquela coisa assim, de um ânimo. Mas nem todo mundo tá preparado para clarear aquilo que as pessoas escondem, as 7 chaves, porque dói demais se enxergar, né? Dói demais olhar para si mesmo. Então, inicialmente eu botei um sol mais holístico, com curvas na logo, que tinha um tom de amarelo que ficaria muito difícil para colocar os botões dos próximos produtos que eu pretendo lançar. E aí eu decidi trocar para um sol que tivesse mais essa borda dourada, que fosse uma coisa mais sofisticada, né, que trouxesse essa questão da prosperidade, porque esse é o meu objetivo, né? Eu já estive num lugar de muita dor e muita escassez e muita falta, e eu quero levar essa abundância, essa prosperidade que eu vivo para o maior número de pessoas possíveis. Então eu coloquei, não é um sol nítido quando você olha para a logo, mas a inspiração da logo hoje, do arquétipo na prática, é sol, porque eu quero ser sol na vida das pessoas, né? E sol só tem um. Eu gosto de ser única, eu respeito muito a minha unicidade, né? Eu acredito muito que Deus nos fez todos sol dentro das suas particularidades. Nada se repete na criação, né? São quase 8 bilhões, acho que já fizemos 8 bilhões de pessoas no mundo. E não tem ninguém igual a eu e você, não tem ninguém que tem uma impressão digital igual a nossa. Então olha só como o Criador respeita a nossa diferença. E as pessoas ficam se esforçando para falar igual a todo mundo, para ser igual a todo mundo, para viver igual a todo mundo. E eu não gosto da ideia de ser igual a alguém, sabe? Eu acho Beyoncé maravilhosa, mas eu não queria ser ela. Eu acho várias cantoras maravilhosas, Isa, mas eu não queria ser elas. Eu acho a Thaís Araújo incrível, mas eu não queria ser Thaís Araújo. Não tem uma mulher que eu gostaria de ser, não porque eu me acho melhor do que elas, mas porque eu respeito que elas são únicas e eu também respeito que eu sou uma mulher única. Então eu não queria ser nenhuma outra mulher senão eu mesma, tá? Então assim, se tem uma coisa que eu amo é ser quem eu sou, é viver as dores, porque não é fácil ser Daniela, as dores e as delícias de ser Daniela, né? E eu gostaria muito que as pessoas se respeitassem como seres únicos, né? Tem um monte de gente querendo fazer o que todo mundo faz, vivendo a vida que todo mundo vive. Eu acho todo mundo muita gente. Como diz as mães, né? Tu não é todo mundo. E tu não é todo mundo mesmo, tá? Então, assim, o sol, ele tem pra mim isso, né? É o sol. Ele é único. E ele ilumina, né? Então, foi por esse motivo que eu mudei tantas vezes, porque quando a gente tá arrumando uma casa e quando a gente passa por uma mudança na nossa vida, a gente deveria olhar para essa mudança de uma forma muito tranquila, todas as mudanças de ideia que a gente tem nesse meio do caminho, todas as oscilações que a gente vive num processo de mudança são super naturais. Por quê?
Quando você muda, quando você chega, às vezes você acha que a mesa fica melhor naquele canto e que aquele vaso fica melhor em cima, sei lá, ali do micro-ondas. Só que à medida que você vai arrumando outras coisas na sua casa, né, vai botando o sofá no lugar, você, putz, eu acho que a mesa não fica tão boa ali não. Eu acho que a mesa lá naquele outro lado vai ficar muito melhor. Isso não quer dizer que você é uma pessoa confusa, isso quer dizer que você tá sentindo, isso quer dizer que você tá presente, isso quer dizer que você tá ali observando a sua vida e as mudanças que precisa fazer e tá se permitindo mudar de ideia, para alinhar, para deixar harmônico, para deixar melhor. Nem sempre quando você colocar os móveis no quarto, você vai conseguir de cara deixar cada coisa exatamente no lugar perfeito. Às vezes você vai ter que ajustar, mesmo depois de estar tudo pronto, você vai olhar assim, tipo, ainda não é isso. E tem que fazer até você sentir, encaixou, é isso, né? Então, eu passei por esse processo na logo, passei por esse processo na hora de definir os meus novos arquétipos, para os meus novos objetivos daqui pra frente. Foi um pouquinho desafiador, porque é desafiador a bagunça, a confusão, nada tá encaixado, nada tá no lugar, né? As panelas estão tudo fora, os armários tem que ser limpo. É bagunça. Mudança é bagunça. E às vezes a gente resiste, a gente tem pressa de querer ver tudo no lugar rápido e às vezes precisa de tempo. Precisa de tempo para sentir essa mudança acontecer. Então eu sinto que eu já senti tudo que eu precisava nessa minha nova versão, nessa nova fase da minha vida. Eu estou muito feliz, né? Eu de fato estou fazendo alguns ajustes aí na minha vida. Também estava de férias aí com as minhas filhas, né? Férias da escola, então passamos muito tempo juntas, fomos no cinema, curtimos piscina, curtimos praia, jogamos bastante. Então assistimos séries, assistimos filme e foi maravilhoso. Então me permiti também viver esse momento também de nutrir, que também exige, né? A gente enquanto mãe, a gente tá nutrindo os nossos filhos, que precisam muito da gente. Então agora eu tô nesse momento de me nutrir, nesse momento de nutrir vocês agora com o meu melhor, né? Às vezes a gente quer continuar, e às vezes a gente precisa dar um passinho para trás para dar 10 para frente, recuar um pouco, fazer um processo de reavaliação para depois poder voltar inteira, com um pouco mais de clareza, com a casa organizada. Eu gosto disso, assim, dificilmente eu gosto de sair, de encontrar pessoas quando eu tô vivendo um processo de bagunça interna, de mudança. Geralmente eu gosto de organizar primeiro a minha bagunça, que é igual uma casa, né? Não é melhor receber uma pessoa quando tá tudo harmônico, sofá pra sentar, do que numa bagunça? Eu não gosto. Primeiro eu tô bem comigo, pra depois eu receber, porque daí eu tenho alguma coisa pra ofertar, né? Então esse também não é o único jeito de viver, é só o meu jeito de viver. Talvez faça sentido pra você, talvez não, e tá tudo bem, né? Eu acho que cada um tem que respeitar aquilo que faz sentido pra si, tá? Mas é isso, eu acho que eu não poderia voltar aqui, criar conteúdo pra vocês, sem passar por esse processo, por esse realinhamento, né, de vocês entenderem essa minha mudança de arquétipos na logo. E aí eu coloquei a coroa ali em cima como esse símbolo de autoridade, né? Eu continuo buscando essa autoridade e eu sei que para ser autoridade eu tenho que aprender cada vez mais, eu tenho que estudar cada vez mais, né? Isso é maravilhoso. E com os atendimentos também que eu faço, eu aprendo muito. E no dia 20 também, segunda-feira, dia 20, abre a minha agenda de consultoria de arquétipos, tá? Para quem tiver interesse, abre minha agenda de Theta Healing também, para quem deseja curar medos, enfim, tá? E será um grande prazer atender aí vocês. E eu aprendo demais com esses encontros online, né, que acontecem dentro da consultoria. Então eu desejo de verdade que esse ano eu possa iluminar a vida de muitas pessoas, que eu possa trazer ainda mais clareza para vocês com relação aos arquétipos e que esse sol venha brilhar abundantemente sobre muitas pessoas, tá bom? Bom, então é isso, um feliz recomeço pra gente, tá? Se vocês tiverem dúvidas, me digam também aqui nos comentários os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve por aqui. Se fizer sentido que quiser consultoria ou atendimento Theta Healing, fica na lista de espera, que na segunda-feira, dia 20, eu vou enviar um e-mail para vocês falando, né, do próximo passo para agendar. E a gente se vê então nos próximos vídeos.